Mais cedo a gente fez um vídeo aqui mostrando todos os 18 convocados pelo André Jardine da Seleção Brasileira Olímpica para as Olimpíadas de Tóquio de 2020, que será disputado em 2021, e naquele vídeo eu prometi que faria um vídeo separado falando de toda a confusão que vai acontecer, que já está acontecendo e vai aumentar mais ainda nos próximos dias, envolvendo o Pedro, o Flamengo e a CBF. Antes da gente começar esse vídeo, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like pra gente bater 1.100 inscritos. Faltam 6 pessoas. Então seu like e sua inscrição, se você ainda não for inscrito, ajuda pra caramba a gente. Quem sabe a gente não bate essa meta hoje. Enfim, bora aqui falar sobre este tema que vai dar muita polêmica, vai dar muita manchete. Provavelmente pode até render mais vídeo aqui no canal, dependendo do que vai acontecer, que é a convocação do Pedro para a seleção olímpica. A convocação da seleção ocorreu na quinta-feira. Só que na quarta-feira, o Flamengo, através de mais de um dirigente para mais de um veículo de imprensa, quando perguntado, foi bem claro dizendo que de jeito algum, de forma alguma, não iria liberar nenhum de seus atletas para a Olimpíada. Eles falaram palavras bem claras: não convoca, que a gente não vai deixar ir, porque o Flamengo sabia que existia uma grande possibilidade da seleção contar com algum jogador dele. Isso porque antes de anunciar os 18 convocados, a CBF havia anunciado uma lista de 50 pré-selecionados e os 18 finais saíram dessa lista de 50. Dessa lista maior, 5 jogadores eram do Flamengo e o Flamengo foi bem enfático, avisando: não convoca, não vamos liberar. E o que a CBF fez? Convocou 2 jogadores do Flamengo. Um deles é o Gerson, que não deve dar muito problema para a CBF, porque nas Olimpíadas o Gerson já deve ser jogador do Olympique de Marseille. Então, para a CBF fazer isso, ela já se resolveu ali com o Olympique. Mas o Pedro será jogador do Flamengo. E aí a gente tem algumas questões para tratar sobre esse assunto. O primeiro, isso mostra uma clara provocação da CBF ao Flamengo. Sabe por quê? Porque dessa lista de 50 nomes, vários nomes foram chamados e o clube não deixou o jogador ir, e a CBF abaixou a cabeça, botou o rabinho entre as pernas e chamou o nomezinho de baixo. O Neymar e o Marquinhos eram 2 jogadores que o André Jardine esperava poder convocar. O PSG não deixou. O Rodrigo e o Vinícius Júnior, que jogaram todos os campeonatos oficiais sub-20, sub-23 de preparação para as Olimpíadas, chegou na hora H, o Real Madrid falou que para as Olimpíadas eles não vão. O Alisson do Liverpool foi um dos chamados para poder ali ser um desses jogadores acima dos 23 anos. O Liverpool também não deixou o Alisson ir, não. O único time que falou não para a CBF, e a CBF falou: beleza, cala a boca, eu vou levar mesmo assim, foi o Pedro. Só que o Flamengo, ele não é obrigado a liberar o Pedro. Por quê? Porque a Olimpíada não é uma data FIFA. O clube ele só é obrigado a liberar o seu jogador para a seleção brasileira em caso de data FIFA, e não é o caso das Olimpíadas. Só que, Cadu, se o clube não é obrigado e se ele falou que não vai liberar, por que mesmo assim a CBF bateu o pé e chamou o Pedro? Provocação e emocional e uma dose de covardia. Por quê? Porque o Flamengo não quer liberar, a CBF quer que libere, e o Pedro tá louco pra jogar as Olimpíadas. E não tem nem como julgar o Pedro. Qual é o maior objetivo de um jogador abaixo dos 23 anos? É representar o seu país nas Olimpíadas. Imagina, ganhar as Olimpíadas com o gol do Pedro projeta a carreira dele num nível, porque o mundo inteiro tá vendo, vira notícia no mundo inteiro. Ele se projeta para a seleção principal, que é a 1 ano da Copa do Mundo, quem sabe. Então pro Pedro é uma oportunidade monstruosa de vida, de carreira, de história. Porque, pô, imagina se ser o cara que mete gol numa seleção que ganhou o seu 2º ouro olímpico da história, sendo um biolímpico, porque o Brasil é o atual campeão. Então lógico que o Pedro tá louco para jogar. Então a CBF olhou pro Pedro e olhou pro Flamengo e falou: só, o Flamengo pode até não liberar, mas o Pedro com toda certeza vai insistir. E aí o Flamengo vai ficar numa sinuca de bico. Fala um não pro Pedro e fala: ó, irmão, engole o choro, e aí fica com o Pedro insatisfeito, pode ser que o Pedro caia de rendimento por causa disso, perca ali alguns meses por conta do psicológico, por conta da cabeça, desanime um pouco, brigue com a diretoria do Flamengo, cometa algum ato de indisciplina. Isso pode acontecer. Claro que pode. Enfim, é o sonho do cara. Você tá mexendo com aquilo que o cara e a família dele sonharam a vida inteira. Então a CBF ela jogou uma bomba no Flamengo. Você não quer liberar, mas ele quer ir. E ele vai fazer força. Foi basicamente isso que a CBF tentou fazer. Eu achei isso até um pouco covarde. Porque ela jogou um atleta, um sonho de um atleta, contra a parede de uma instituição.
Por exemplo, se o Flamengo falar não e o Pedro bate o pé e fala eu quero ir, rola uma briga, a CBF prejudicou a carreira do Pedro à toa no Flamengo. Enfim, eu achei um pouco covarde. A gente não sabe ainda, o Flamengo não se pronunciou sobre a ida do Pedro da seleção, ele se pronunciou antes da lista que não ia liberar ninguém. Depois que a lista saiu com o nome do Pedro, o Flamengo ainda não falou nada, provavelmente ele ainda vai falar e a CBF provavelmente também vai rebater, então a gente tem que acompanhar essa história de perto porque ainda vai dar muito pano pra manga. E é basicamente isso, rapaziada. Se você não viu, apareceu aqui alguma hora e vai aparecer de novo a lista, o vídeo que eu fiz com a lista de todos os convocados pelo André Jardim para a seleção sub-20. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se você já é inscrito, dá o seu like para ajudar esse vídeo a chegar em cada vez mais pessoas. E é basicamente isso. Valeu? Até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Valeu!